Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e nesse vídeo vamos resolver uma questão sobre cálculo de área. E a gente tem essa figura aqui e quer determinar a área da parte que está em vermelho. Essa figura é formada por um triângulo retângulo, né? Então eu sei que aqui tem o ângulo reto, e um semicírculo, tá? Que é essa parte aqui em branco. As informações que a gente tem é que o triângulo retângulo é isósceles porque ele tem dois lados aqui com a mesma medida, 10 centímetros. Como a gente quer calcular a área em vermelho, a gente percebe que essa parte branca, né, esse semicírculo branco, como se ele tivesse sido tirado da figura. Então, eu vou ter que calcular a área da figura toda e tirar essa quantidade que está em branco, o que sobrar vai ser a área da parte vermelha. Então, a gente vai começar calculando a área da figura inteira, a área desse triângulo aqui. Então, a área de triângulo é a base vezes a altura divididos por 2. Nesse caso, a gente tem base 10, né? Base 10 centímetros, e altura aqui também 10 centímetros. Então, vai ficar base 10 vezes altura 10 divididos por 2. 10 vezes 10 aqui é 100, 100 divididos por 2, 50 centímetros quadrados. Então, essa é a área da figura inteira. Agora, a gente vai precisar analisar esse semicírculo, porque a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área do semicírculo, ela vai ser a área do círculo divididos por 2, né? A metade da área do círculo. Então, o que eu preciso aqui? Descobrir quanto que vale o raio desse meu semicírculo para poder substituir na fórmula. Como esse triângulo ele é um triângulo isósceles, a gente tem que o centro dele fica exatamente na metade da hipotenusa, né, o centro, esse ponto central, que é o centro do semicírculo. E aí, a linha que vem daqui até encostar desse lado é o raio, né, e desse lado também é o raio. Para a gente entender qual que seria a medida desse raio, do raio desse semicírculo, a gente vai usar a relação que a gente tem de que se esse triângulo ele é isósceles, ele tem os lados iguais, então ele poderia ser um quadradinho, em que, né, a gente vai ter o 10 centímetros aqui e o 10 centímetros aqui. Outra coisa, que nesse círculo, o diâmetro dele, então se eu fizesse toda essa linha aqui que representaria o diâmetro, se eu tivesse o círculo inteiro, ele é exatamente a mesma medida do lado do quadrado, que é 10, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, essa linha aqui também vale 10. Mas, como a gente tem esse ponto central aqui, o que a gente observa? Que o raio é exatamente a metade da medida do lado, né? Porque o raio é a metade do diâmetro. Então, ele é exatamente a medida da metade do lado aqui do nosso quadradinho. Então, se todo o nosso quadradinho vale 10, o raio vai ter que valer 5 centímetros. Essa vai ter que ser a medida dele, né? Justamente por conta dessas relações que a gente tem aqui, né? Quando o círculo está dentro do quadrado. Então, o raio desse nosso semicírculo vale 5. Então, agora que eu já sei a medida do raio, eu vou substituir aqui na nossa fórmula. O π normalmente tem o valor 3,14, então eu vou usar esse número aqui no cálculo. Vai ficar 3,14 vezes o raio, que é 5 ao quadrado, divididos por 2. Então, a área do semicírculo vai ser 3,14. Primeiro, a gente resolve sempre a potência, né? Então, aqui a gente tem uma expressão numérica. Isso aqui é uma expressão numérica que tem multiplicação, potência e divisão. Então, pela regrinha, a potência ela tem preferência, você resolve primeiro. E 5 ao quadrado é 25. E tudo isso divididos por 2. Agora, a gente vai fazer a multiplicação aqui, 3,14 vezes 25, que resulta em 78,5 e divididos por 2, 39,25. Essa informação aqui agora é a área em branco. 39,25 é o espaço em branco que a gente tem. 50 centímetros é a área de todo o triângulo. Como a gente quer somente a área da parte vermelha, a gente vai ter que diminuir 50 da área do triângulo com o 39,25 do semicírculo. Então, a área da parte vermelha da nossa figura vai ser 50, que é a área total do triângulo, menos 39,25,
que é a área do semicírculo, que vai resultar 10,75 centímetros quadrados. Se você ficou com alguma dúvida no cálculo da área das figuras planas, continua no vídeo que tem uma aulinha com todas as fórmulas para calcular a área de figuras planas, certo? Oi pessoal, vou interromper rapidinho o vídeo só para avisar que agora temos uma novidade, clube de membros com 3 níveis, diversos benefícios, aulas exclusivas e até aulas particulares. Clique em Seja Membro e conheça os detalhes, obrigada! Então a gente tem o seguinte problema para resolver. Vou construir um canil para o meu caramelo. O terreno é quadrado com 5 metros de lado, mas o canil será triangular conforme a figura. Qual a área do canil? Então, antes da gente resolver o exercício, vamos ver aqui qual é a fórmula para se calcular a área de um triângulo. Quando eu tenho a medida da base e a medida da altura. Então, cuidado aqui para não confundir. O lado não é a mesma coisa que a altura. A altura é a distância do vértice até o lado oposto, certo? Então, se eu tenho a medida da base de um triângulo e a medida da altura, para calcular a sua área, eu vou fazer base vezes altura divididos por 2. Então, essa é a formulazinha para se calcular a área de um triângulo se eu tenho a medida da base e da altura. Agora que a gente já sabe qual é a fórmula, vamos voltar e resolver o exercício. Identificando aqui as informações na nossa figura. O quadradinho, ele tem 5 metros de lado, portanto, é 5 metros aqui e 5 aqui também. Logo, a base do meu triângulo mede 5. Como esse triângulo cabe exatamente dentro do quadrado, a altura dele também vai ser 5, né? Essa medida aqui é exatamente do tamanho do ladinho do quadrado. Então, a altura dele é 5, a base é 5 e a altura é 5 também. Portanto, para calcular a área, eu vou fazer a área do triângulo, base 5, vezes altura, 5 divididos por 2. 5 vezes 5 é 25. 25 divididos por 2, 12,5 metros quadrados. Portanto, alternativa A. E aproveitando que a gente está estudando a área de figuras planas, já estudamos a do triângulo, vamos ver das demais formas geométricas planas. Então, a segunda figura que eu tenho aqui é o quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais, né? Então, aqui eu também tenho L como medida do lado. E para determinar a sua área, basta eu multiplicar um lado pelo outro, ou então elevar o lado ao quadrado. Supondo que o meu quadradinho tem lado 2. Para calcular a sua área, eu vou fazer 2 ao quadrado, que é 4. Então, a área do quadradinho, lado vezes lado ou lado ao quadrado. O retângulo, ele tem aqui como elementos base e altura. E para calcular a área de qualquer retângulo, basta multiplicar a base pela altura. Então, se a base aqui do meu retângulo tivesse medida 6 e a altura tivesse medida 4, a área dele seria 6 vezes 4, 24. E sempre com a unidade de medida ao quadrado. Se fosse centímetros, seria centímetros quadrados. Sempre com a unidade de medida ao quadrado. Temos aqui também o trapézio. Então, o trapézio é uma figura geométrica de 4 lados e ele tem 2 bases, que a gente chama de base menor, que seria essa daqui, pequenininha, e base maior. Para se determinar a área de um trapézio, a gente vai fazer base maior mais base menor vezes a altura divididos tudo isso por 2. Então, se a minha base maior tivesse medida 5 e a base menor fosse 3, a altura 4, a área do meu trapézio seria base maior 5 mais a base menor 3 vezes a altura 4, tudo isso dividido por 2. E aí eu vou primeiro resolver o que está dentro dos parênteses, 8, aí vezes 4 divididos por 2. 8 vezes 4 é 32, divididos por 2, 16. Então, essa seria a área do meu trapézio. O losango é uma figura geométrica que também tem 4 lados e tem por característica todos os lados serem iguais. Ele tem os 4 lados iguais e a única diferença dele para um quadrado é que o quadrado tem os 4 ângulos retos.
Para a gente calcular a área de um losango, a gente vai usar somente a medida das diagonais. Então, a gente chama essa diagonal aqui de diagonal maior, por isso D maiúsculo, e essa aqui de diagonal menor, então D minúsculo. E a área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor, divididos por 2. Então, supondo que a minha diagonal maior fosse 10 e a diagonal menor fosse 6. A área do losango seria 10 diagonal maior vezes 6 diagonal menor, divididos por 2. 10 vezes 6 é 60, divididos por 2, 30. E a nossa última forma geométrica plana é o círculo. O círculo não é um polígono como as outras que a gente mostrou aqui, mas ele é uma forma geométrica plana. Para determinar a área do círculo, a única medida que a gente precisa é a medida do raio, né? Então, aqui o R de raio. O raio é a distância do centro desse círculo até encostar aqui na linha da circunferência. Para a gente determinar a área do círculo, a gente vai calcular o π, que é um número, uma constante matemática, vezes o raio elevado ao quadrado. Então, supondo aqui que o meu raio tivesse medida 2 e o π valendo 3,14. Ele é um número decimal infinito, então a gente pode utilizar 3,14, 3,1, depende do exercício. Nesse caso, a gente vai utilizar 3,14. A área seria, então, π, 3,14, vezes o raio, que é 2, ao quadrado. Resolvo primeiro a potência e depois multiplico aqui, que vai dar 12,56. Então, essa seria a área do círculo se o raio tivesse medida 2. Então, é isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam os outros vídeos no canal. Obrigada e até a próxima!